Começa agora, Conexão Fecoagro, a plataforma que liga o cooperativismo de ponta a ponta. Olá, amigos do cooperativismo, do agronegócio. Nós estamos hoje com uma estreia importante, o nosso podcast Conexão Fecoagro. Hoje nós estamos aqui com um vídeo no nosso estúdio, aqui na Fecoagro Matriz, em Florianópolis, para fazer essa nossa primeira experiência. E vamos falar de um assunto absolutamente relevante, que é a missão internacional realizada pela OSESC e pelo SESCOP, a Organização das Cooperativas de Santa Catarina, com o apoio do Serviço Social do Cooperativismo, que levou um grupo de cooperativistas de vários ramos de atuação aqui no estado de Santa Catarina para Portugal, né? Uma relação de intercâmbio muito importante, de relações institucionais, de aprendizado principalmente. E para a gente detalhar muito mais essa missão, nós vamos ouvir aqui, que está conosco aqui nos nossos estúdios, o nosso diretor executivo Ivan Ramos, que esteve presente nesse movimento todo durante vários dias. Foram quantos dias, Ivan? 8 dias. Foram 8 dias intensos, sábado, domingo, enfim, mas que eu acho que valeu muito a pena. E a gente trouxe o Ivan aqui nesse nosso primeiro episódio para que ele fale exatamente disso. Qual é a tua avaliação, Ivan, dessa missão? O que trouxe de bom, no teu entendimento? Eu acho que qualquer missão que integra as pessoas, as entidades ou qualquer segmento, ela é importante, porque ela proporciona que haja uma ligação mais próxima entre as pessoas e também com o local onde a gente se dirige, né, através da missão. Então foi muito positiva, especialmente nesse caso, onde que a OSESC e o SESCOP conseguiram levar na missão os diversos ramos do cooperativismo que atuam em Santa Catarina. A iniciativa foi do presidente Ivanir Zanata de colocar os conselheiros de administração do SESCOP e da OSESC, num total de 23, 24 pessoas estavam presentes, alguns não puderam ir, o total são 28, mas que provocou uma integração, um relacionamento entre segmentos, entre ramos. Quer dizer, independentemente do que se viu lá, o que se apreciou, o que se conheceu lá em Portugal, só o fato de os dirigentes estarem juntos, conversando por 8 ou 10 dias, considerando a viagem de 10 dias e uma programação de 8 dias, já valeu a pena. Pelo menos é o que a gente sentiu nos contatos que se teve com todas as pessoas que participaram desse roteiro. E nessa viagem, Ivan, deu para entender um pouquinho o cooperativismo português? Como é que ele é de fato, assim, no teu entendimento? É diferente do nosso. A gente não pode dizer que ele é melhor ou pior, porque é diferente. É diferente porque é um país pequeno, com um setor agro, por exemplo, pequeno em termos, se for comparado com o Brasil, sim, ou com outros países. Na área agropecuária, a predominância importante lá é a produção de vinhos e de azeite. Então não tem grãos, ou tem pouco grãos. Não se viu por lá a parte de hortifruti granjeiros, quer dizer, não é expressivo a nível nacional. Mas Portugal é uma experiência positiva para todos os brasileiros. Nós temos origens de lá. Há uma facilidade também para o entendimento em função do idioma, da língua. Quer dizer, falando português e ouvindo em português se assimila muito mais. Né? Mas é um país diferente. O cooperativismo lá, comparado com o nosso, é inexpressivo. O próprio país, Portugal, tem área menor que o estado de Santa Catarina. Portanto, não tem muito o que querer cobrar coisa melhor. Mas está na Europa. E para nós, Portugal, para nós brasileiros, é a porta de entrada para a Europa. A Europa, todo mundo conhece, sabe que é bem desenvolvido. Portugal não acompanha todos os países da Europa, mas convive com eles. Portanto, também tem algo a mostrar, a ensinar. Eu acho que não dá para comparar cooperativismo de lá com o nosso de Santa Catarina, mas eles têm cooperativa. Diferente das nossas, mas tem. Você fala que o agro lá não é muito forte, Ivan, mas acompanhando a tua divulgação lá, né, com o pessoal da missão, eu vi que eles têm uma relação muito forte com o crédito, né, um pouco mais forte,
Energias renováveis, eles têm apostado muito nisso também, né? Deu para conhecer um pouco mais? Sim, na área do crédito é a área mais desenvolvida deles. Aliás, não só lá, na Europa e no mundo. No mundo. As cooperativas de crédito sempre elas são as mais expressivas em termos de presença e de participação, porque lidam com dinheiro. Dinheiro se diz que é a mercadoria mais fácil que tem para vender e todo mundo precisa comprar. Então, eles estão bem na área das cooperativas de crédito, porque são tradicionais. Houve lá uma visita que nós fizemos na Caixa Geral, que eles chamam lá, que é, vamos dizer assim, uma cooperativa central de crédito, semelhante às nossas daqui, no caso o Sicoob, por exemplo, que eles relataram. O cooperativismo, essa cooperativa ela é de antes, é do tempo do reino lá ainda, no tempo da monarquia. Reis, monarquia. Então, lógico que ela foi evoluindo de acordo com a mudança política e estrutural do país, mas ela é muito antiga. Então, eles têm bastante tradição nisso. Não tem os números nossos. Os nossos números aqui, tanto em número de associados como de cooperativas, é bem maior. Mas a presença deles no mercado financeiro, especialmente no agro, é muito grande. Então, acho que do que se viu lá em expressão mesmo econômica são as cooperativas de crédito. Mas, repito, não com o mesmo volume de negócios e de associados que nós temos por aqui. E nas energias renováveis, assim, algo chamou atenção ou o que a gente faz aqui já faz bem feito? A energia renovável deles eu acho que está iniciando, mas tem um trabalho de uma cooperativa específica sobre a energia solar, por exemplo. Um modelo diferente do nosso, mais social. O nosso é mais econômico, é mais de voltar o resultado para o associado. Lá é interessante da visita que nós fizemos numa cooperativa de energia solar, é de que o associado não é o investidor. O associado é o tomador do benefício da energia. O investidor que possibilita se formar uma empresa para gerar energia são pessoas comuns, empresas comuns do mercado que colocam recurso lá e com a remuneração como se fosse um mercado financeiro. Já o tomador da energia, o usuário, são condomínios, são pessoas que precisam de que alguém invista nessa área e participam com o pagamento normal da energia, que gera um recurso para pagar os investimentos e devolver a rentabilidade para o investidor. Então, existe a cooperativa de energia que nós conhecemos lá, mas também não é do tamanho da expressão nossa. Ela é mais uma cooperativa na área social. E como é que foi, Ivan, a missão catarinense ser recebida lá na embaixada brasileira, lá na embaixada, enfim, como é que foi isso? Na verdade, fez parte da programação um contato com um conselheiro da Embaixada do Brasil em Lisboa. Ele esteve no hotel onde que nós estávamos, que a maioria das palestras foram no hotel, para apresentar os números de Portugal e o que o Brasil pensa de Portugal, o que age em termos de relacionamento internacional. Foi bom saber os números oficiais deles lá, o que Portugal representa na comunidade europeia e no mundo também, e quais são os números, são diferentes dos nossos também, em tudo, porque, como disse, é um país que tem 94 mil quilômetros quadrados, Santa Catarina tem 98, então é menor que Santa Catarina, é um país que é o menos desenvolvido, um dos menos desenvolvidos da Europa, então os números também não são assustadores, mas é interessante porque você conhece o que está acontecendo lá, sabe como é que se tratam lá os funcionários, os empregados, a inflação, o mercado. É um conhecimento geral que eu acho que todo mundo gostou para fazer um paralelo com o que existe por aqui. Pelo que tu está falando, Ivan, talvez o nosso case de Santa Catarina, de cooperativismo, sirva mais a eles do que a nós, né? Porque nós também somos um estado pequenininho, mas temos uma força muito grande, não é? Essa foi, inclusive, a demonstração que o nosso presidente Zanata fez no encontro que nós tivemos lá na Prefeitura de Lisboa, mostrando que nós somos pequenos, mas somos diversificados. Santa Catarina é diversificada na área do agro, né, e também das outras atividades, até empresariais, e com isso, somando as forças, os pequenos volumes, se forma um volume expressivo.
ao ponto de nós sermos representativos a nível nacional. Todo mundo usa esse número, nós temos 1 e pouco% do território e somos o 5º produtor de alimentos. Isso nas outras atividades dos outros ramos do cooperativismo é a mesma coisa, tudo proporcionalmente. Então, eu acho que nós muito mais mostramos sucesso no cooperativismo e na união das pessoas e dos pequenos para eles do que o contrário. Tanto é verdade que os números, inclusive, que o conselheiro lá apresentou para nós, o conselheiro da embaixada, é de que os portugueses investem muito mais no Brasil do que o Brasil eu queria entrar nesse assunto. Em Portugal. Em números ele apresentou, vamos dizer assim, para ser redondo. O brasileiro investe lá em Portugal, tem uma empresa importante lá, que é a VEG, que é catarinense, e que está lá e também meio que dominando o mercado. Mas os brasileiros investiram lá, ou investem lá 3,5 bilhões de euros, enquanto que os portugueses vêm para o Brasil e investem 4,7. Quer dizer, tem empresários aqui de origem portuguesa e que estão mais presentes no nosso mercado do que o contrário. Isso tem a ver também com a origem, né, a imigração portuguesa, que é muito importante aqui, próprio aqui em Santa Catarina ou aqui em Florianópolis. Florianópolis, basicamente, né? Então, na verdade, assim, o que a gente tem de positivo que gosta de ir para lá é o turismo. Tem muito brasileiro lá. Os próprios números divulgados lá. Portugal tem 10,4 milhões de habitantes, quer dizer, o país tem 10 milhões de habitantes, e dos quais registrados, ou seja, legalizados, 700 mil brasileiros. E segundo os dados assim, extraoficiais, tem mais de 300 mil que estão lá e que não estão legalizados. Que lá também não há, por enquanto, não há muita exigência de ter que ser legalizado. Então, veja bem, 10% da população de Portugal é de brasileiros. Então, é por isso que o pessoal vai para lá para trabalhar, fica por lá, e os outros vêm para cá para investir. É o que tem acontecido. É só olhar o comércio em geral aqui no Brasil. Não tem lugar que não tenha um empresário brasileiro. Aliás, português. Engraçado, né, Ivan? Nós fomos colonizados por eles, daqui a pouco nós estamos colonizando eles lá, né? Trabalhando lá, mas enfim. Vocês foram recebidos pelo governo português também, né? Porque lá tem uma história engraçada que eu vi no teu comentário, que o vereador lá, o deputado, quando se elege, ele passa a assumir uma função administrativa dentro do processo, né? A Europa é um pouco diferente em função da comunidade europeia. Então, eles têm lá o congresso de cada país e depois tem o congresso da comunidade europeia. Então, mas nós não entramos nesse detalhe. Nós fomos na parte do serviço público da Prefeitura de Lisboa. Nós fomos recepcionados lá por um vereador secretário, porque lá é assim, o vereador é eleito e se ele está na chapa do prefeito, para não dizer no partido ou na coligação do prefeito, ele é também executivo. Então é um vereador executivo. E o que nos recebeu lá é o vereador que cuidava da parte da economia e também da tecnologia. E mostrou todo o sistema de atuação da Prefeitura de Lisboa, os números. Lisboa é muito importante também, porque é a cidade mais importante de Portugal, representa um número expressivo da economia de Portugal está em Lisboa. E ele nos recebeu lá e mostrou com detalhes como que funciona o executivo municipal. Lá a Câmara, como disse, o vereador é eleito, mas é um executivo. E tem o prefeito também. Mas quem nos recebeu foi a pessoa que tem relação com a nossa atividade. É por isso que é muito interessante a gente conhecer, que a gente acha estranho um vereador ser secretário. Aqui tem vereador secretário, mas ele tem que deixar de ser vereador. Sim, Lá, ao contrário, ele já é eleito para ser secretário. Ivan, eu queria entrar num assunto que eu acho pertinente aí. Nós temos uma costa brasileira imensa, né? E lá tem cooperativa de pescadores, aqui a gente ainda navega para construir isso, enfim. É uma área em potencial, você acredita também, não? Na verdade, aqui já teve cooperativa de pescadores, ou tem algumas ainda que não são tão expressivas, né, economicamente.
Mas lá as cooperativas de pescadores são também de pequenos pescadores, ou de pequenas, vamos dizer assim, propriedades no mar. E eles têm, como todas as cooperativas lá, são pequenos, tudo, vamos falar na área rural, como minifúndio. E essa que nós tivemos informação lá, que veio o presidente lá explicar como é que eles funcionam, ela está mais voltada para a segurança, para dar seguro para os pescadores. Então é uma cooperativa, vamos dizer assim, de assistência às famílias dos pescadores. Eles têm seguro, eles têm os planos de previdência, para que quando um pescador, até ele explicou para nós, quando um pescador vai para o mar e morre, a família fica desamparada. Então existe essa cooperativa, que eles fazem tipo de um pecúlio, onde há uma contribuição de todos os pescadores, através das empresas, porque os pescadores repassam o produto da pesca para as empresas. E pelo que ele explicou lá, do valor da nota da entrega do peixe, eles descontam um valor para formar um fundo para essa proteção. Então é a proteção da saúde, inclusive da morte das famílias, para as famílias dos pescadores, e também para os equipamentos. Então é mais uma cooperativa de seguro para as famílias dos pescadores, e não uma cooperativa que comercializa o peixe ou a pesca. Isso é feito pelas empresas e elas são bastante importantes lá em Portugal. Até que ponto, Ivan, essas missões ajudam a gente se entender como sistema? Eu acho que toda missão é importante. Todas as pessoas que estão trabalhando num grupo, elas têm que trocar experiência, trocar conversas, trocar relacionamento. E as missões, principalmente internacionais, elas possibilitam que você fique mais tempo junto. Quando você forma a missão aqui no estado ou no país, você está sempre na missão e cuidando do teu negócio, ou da tua atividade, da tua profissão. Lá você tem que cuidar só daquilo. Embora hoje o sistema de comunicação faz você convidar a estar ligado a todo momento, mas as pessoas ficam mais concentradas no objetivo da reunião ou da viagem. Isso provoca um bom relacionamento. Eu mesmo tinha muitos, olha que eu sou antigo no sistema cooperativo, mas tinha muitas pessoas ali que eu nunca tive contato. E aí você sente como é que as pessoas têm uma boa vontade do resultado. E quem vai numa missão dessa, ela tem um objetivo comum, né? Buscar o resultado para o público que você representa, o associado das cooperativas. Então, eu sempre ressaltei isso. O sistema de crédito aqui no Brasil, ou em Santa Catarina, ele é forte, mas ele não é tão unido. Tanto é que nós temos 5 sistemas, ou seja, 5 conglomerados de cooperativas de crédito, que tem cada um com o seu banco, com sua forma de administrar. E aí, dificilmente eles ficam muito tempo junto conversando. Eles podem participar em congressos e eventos, mas é para pouco tempo. E lá não, foram 8 dias juntos. Então, os sistemas de crédito, o Sicob, o Sicredi, a Unicred, a Cressol, o Ailos, acho que não esqueci nenhum. Acho que foi. Eles se conversaram muito. Isso é bom. Isso aí ajudou bastante para cada um ajudar o outro nos problemas que são comuns nas cooperativas. E além disso, se integraram com os demais ramos do cooperativismo, porque estavam presentes a infraestrutura, ou seja, a eletrificação rural, que aqui é mais conhecida assim, estava junto o transporte, estava assim, o agro, o consumo, quer dizer, o trabalho, todos estavam trocando figurinhas. E a gente diz, às vezes é na mesa do jantar que você abre mais o jogo. É verdade. E isso contribui. Para quem está praticando e estimulando o cooperativismo, tem que estar na conversação. Não é um parlamento, mas é um lugar para se conversar. Como conselheiro, Ivan, do Sescope, você entende que essas missões deveriam acontecer mais regularmente? Essa foi a cobrança de todos ao presidente da UCESC e Sescope. Tem que acontecer mais para outras regiões, para conhecer outras realidades, mesmo que sejam inferiores à nossa, mas para a gente saber que tem. Então eu acho que foi muito importante, e é muito importante que se organize. E o presidente já disse que cada ano, pelo menos, ele vai tentar organizar para alguma região, mesmo pode ser até num país,
mas que possibilite que as pessoas fiquem juntos pelo menos uma semana, discutindo os problemas internos e conhecendo o que os outros fazem. Legal. Obrigado, Ivan. Obrigado pela disposição de estar aqui com a gente. Nós vamos encerrando esse nosso primeiro podcast Conexão Fecoagro em vídeo aqui nos nossos estúdios, Papo Bom com o Ivan, falando dessa missão internacional promovida pelo sistema OCS Sescope aqui em Santa Catarina. Esperamos nos ver em breve em novos momentos aqui no Conexão Fecoagro. Forte abraço para vocês, fiquem bem e a gente se vê. Conexão Fecoagro, a plataforma que liga o cooperativismo de ponta a ponta.